pouquinho antes, é o Jó. Jó 42, só um versículo só. Depois a gente vai para a mensagem principal. Vamos lá. O Jó perdeu tudo, nós sabemos, né, pessoal? Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele perdeu tudo, ficou sozinho, né, todo mundo distante, família, né, os filhos morreram, né, a mulher ficou distante, os parentes, conhecidos. O Jó passou um período difícil, que ele perdeu tudo que tinha. E ainda doente, aí mais ainda. Até os amigos, 3 amigos ficavam distantes, falando besteira a respeito da fé dele. Deus ouvia tudo. Aqui no 42, o Jó ele reage, o Jó ele se levanta dentro dele primeiro, pessoal. Você se levanta dentro de você mesmo. E ele reconheceu que Deus poderia mudar a situação. Ele entendeu. Para nós a mesma coisa, tá? Versículo 2 diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Amados, o que Deus planejou, pensamentos e plano é a mesma coisa. Deus tinha um plano para o Jó. O plano de Deus acabou. Apesar de ele estar vivendo uma vida completamente arruinada naquele momento, que ele perdeu, Deus tinha um plano ainda de levantá-lo, pessoal. E ele disse: eu bem sei que tudo pode. Essa é a parte, eu bem sei, é você. Você tem que estar ciente e tem que estar dentro de você, tem que ter essa força, essa vontade e essa confiança, que apesar de estar vivendo tudo contrário, arruinado, que quem olha não vai dizer que você pode dar a volta por cima, que vai ter prazer, que vai ter alegria, que você vai ter uma vida ainda feliz, completa. Apesar de ninguém acreditar, você deve acreditar. Dentro de você, você não pode perder essa confiança. Quer dizer, é tudo e todos, e os fatos mesmo, não pode mudar a sua confiança em Deus. Dentro de você tem que ter isso. Pastor, não tem. Amados, vai se levantando, vai buscando. Deus não tirou nada do Jó. O Jó perdeu, ele reconheceu. Diz que o medo que ele tinha, sabe, ele tinha medo, ele servia a Deus, mas deixou o medo entrar. Tudo que a pessoa tem medo de perder, ele perde. Sabe, o medo atrai. Eu tenho medo de perder isso, tenho medo de perder aquilo. Eu tenho medo de pegar o câncer, eu tenho medo de morrer de câncer, eu tenho medo de morrer de... Amados, a coisa vem para cima. Sabe, você não pode ter medo. A palavra declara que Deus não nos deu um espírito de medo. Pastor, eu tenho medo de acontecer comigo, o que aconteceu com fulano. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. E com medo. Amados, aquela coisa... Por quê? Está lá escrito. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Aconteceu, pessoal. Ele perdeu tudo. E agora ele tem que se levantar para poder alcançar. Em Deus. Porque ninguém poderia fazer mais nada por ele. Ninguém. Então, olha só. Eu bem sei. Amados, você tem. Bem sei eu que tudo pode. Quem está do seu lado não sabe. Entendeu? Diz que Deus faz, mas acredita. Sabe? Desconfia. Quem está do seu lado não está confiante, não está crendo. Mas você, eu tenho que estar com a certeza de que Deus pode, que os pensamentos, nenhum dos pensamentos de Deus, planos, propósitos, pensamento de Deus, pessoal, é o que está acima dessa terra. É o que está estabelecido na palavra de Deus. É aquilo que Deus olha para você, né? E Deus planejou algo, um caminho para você seguir, um trajeto, através de sua vida.
Né? Deus tinha um plano, ele cumpriu um plano na vida do Noé. Né? Na vida do Noé. Noé andava com Deus. E a família foi abençoada. Agora, é importante, pessoal, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Pastor, não pode ser impedido? Não. Da parte de Deus, não. Ninguém pode arrancar de Deus mesmo o que Deus está planejando a seu respeito. Agora, nós colocamos impedimento para nós alcançarmos. A gente sabe que tem muitas coisas que impedem que Deus cumpra o que Ele prometeu. Por exemplo, a incredulidade é o oposto de crer. Os incrédulos mesmo, eles não entram no reino do céu. Está em Apocalipse 21:8. Que é a segunda morte, pessoal. Os incrédulos. Olha aí, a pessoa na lista dos incrédulos. Não pode. A incredulidade você não consegue. Nós temos um caso na Bíblia que o pai levou o filho para os discípulos expulsar o demônio. Aí os discípulos não puderam. Aí Jesus mandou trazer até ele. Jesus resolveu a causa ali. E ali, depois ele descobriu que o problema não estava nos discípulos. O problema estava nele. Ele disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Está vendo, amados? Não estava nos discípulos o problema? Estava no próprio pai que estava levando o filho para lá. Nem ele sabia que era ele o problema. Amados, tomara que você entenda hoje, ouvindo essa palavra. Que às vezes a gente acha que o problema é fulano, é cicrano, está nele. Ele pediu: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então tem coisas que impedem que a gente receba. Por exemplo, a dúvida mesmo. Jesus falou que é aquele que não recebe. Sabe? Está lá em Tiago também, que a pessoa que tem dúvida não recebe nada do Senhor, mesmo. Mas Deus tem muita coisa, tem. Mas aquele que duvida não consegue receber. Não consegue, porque o que agrada a Deus mesmo é a confiança, é a certeza, é a fé. Mas a fé é pura, pessoal, sem dúvida. Lá dentro de você, não pode ter dúvida. Por isso você tem que estar ouvindo a mensagem, a palavra de Deus sempre. Para ir fazendo essa manutenção, para ir fazendo essa limpeza, essa prevenção, vai tirando. Vai vindo, vai ouvindo, vai limpando, vai ouvindo, vai limpando, vai ouvindo, vai limpando. E aí você vai andando e crendo, confiante. Quem não faz isso aí, pessoal, cara, ele se perde completamente. Ele não tem domínio, ele perde o domínio. Ele perde, ele quer confiar, mas está lá, desconfiança. Olha, fazer o quê? Ele quer acreditar, mas duvida. É dentro. O salmista disse: eu criei, por isso eu falei. Amado, se você fala, o que você acredita, você fala, confessa. Quando você está cheio da palavra de Deus mesmo, você abre a boca e profetiza, e declara as palavras de Deus. Você vai semeando a palavra, você vai profetizando, vai declarando, vai regando, e aí daqui a um tempo, você vai ver que vai acontecer o que você declarou. Aí cuidado com as palavras, porque aí você tem que ser responsável para saber que as palavras, elas têm poder de vida e morte. Quem disse? Deus disse. Não foi o homem, foi Deus que disse. Está escrito em Provérbios. Deus falou mesmo, esquece. Vai acontecer. Entendeu? Não pode, nem adianta questionar. Quem falou? Foi Deus. Amado, então deixa eu arrumar aqui. É melhor arrumar, porque o negócio não tem como voltar atrás. Ninguém pode apagar. Nem adianta. Mas quem falou? Foi Deus. Então não adianta. Está escrito, não adianta. Agora, Deus tinha um plano para o Zacarias e a Isabel.
Como é que eles receberam essa bênção de Deus? Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 1, pessoal. Quem ficar por último vai ficar uma vigília de oração comigo. Nessa hora o cara corre, não corre. Nessas horas a pessoa acha que a dona Ana está ficando, né? Você quer ver o cara que passou, a pessoa tem uma insônia, não dorme, não consegue dormir. Pede para a pessoa ler a Bíblia. É só dar a Bíblia na mão da pessoa, você vai ver só que a pessoa vai começar a ler, ela dorme. Verdade, dá sono na hora. Tirou a insônia da pessoa. É pegar na Bíblia,